Alguém me dá um bom motivo pra eu não fazer um vídeo cortando meu cabelo. Por favor. E aí, unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Olivia Alves, esse é o canal lá do Pan, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Midnight Gospel. I'm so in love with you. I'm so in love. Primeiramente eu queria informar que eu queria muito fazer esse vídeo, já tem um bom tempo na verdade, mas eu acabei não gravando ele porque eu queria assistir a série de novo. Eu acabei assistindo 3 vezes, e eu acho que é uma série muito interessante e vocês têm que assistir, sabe? Se você for maior de 18, porque a série é proibida para menores de 18 anos. Contém mutilação, contém conteúdo sexual. Sem falar que as conversas são numa vibe bem filosófica e talvez você não se identifique tanto com esse assunto. The Midnight Gospel estreou agora, esse ano, no dia 20 de abril, na Netflix. É uma série extremamente filosófica, uma série de ficção científica estadunidense, com entrevistas reais. Então eles fizeram o quê? Eles pegaram um podcast e transformaram numa série. E esse podcast na série vira um EspaçoCast, que aí, tipo, é basicamente um vlog, entendeu? Interativo, andando o tempo todo. E, enfim, a gente já chega nessa parte da animação. Essa série foi criada por Declan e Duncan. Eu acho muito interessante essa parte do Duncan, porque no segundo episódio, se você prestar atenção no final da entrevista, o cara fala, obrigada Duncan. Ele esquece que ali naquele podcast ele tá no personagem, aí o cara que é o Clancy, que é o personagem que faz as entrevistas, ele vai lá e fala, quem é Duncan? Tipo... que não faz parte do meu universo, realmente não faz parte do universo dele. Nessa série a gente tem o Clancy, que ele é um cara que, se não me engano, ele tem 40 anos, ele tá lá pros 40 anos de idade, e aí ele resolve seguir o sonho dele de fazer um EspaçoCast, onde ele vai entrevistar várias pessoas sobre diversos assuntos filosóficos, e assuntos que são bem abordados nessa série seria, por exemplo, a nossa relação com a morte, e também a nossa mania de tentar o tempo todo lutar contra o destino, o tempo todo a gente lutar contra o que está acontecendo na nossa vida. E eu acho muito interessante a forma como a série faz você já pensar nisso e te confunde mais ainda, mas você acaba chegando à conclusão de que a gente transforma tudo numa confusão. É muito foda. Sério, eu sou apaixonada, eu sou uma pessoa apaixonada por filosofia. Eu não sei se fica muito claro nos vídeos que eu faço, até porque alguns vídeos eu faço indicação e simplesmente falo sobre a série e saio. Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por filosofia, eu queria muito ter cursado filosofia, é um curso que eu pretendo fazer, e também eu gosto muito de história. São as duas matérias que mais me prendem. E essa série me pegou muito nesse meu amor pela filosofia em si. Sem falar que ela aborda sobre religiões, tem um episódio que ele é próprio pra falar sobre magia, Wicca e tudo mais. E tem religiões que a gente fala ali sobre o budismo, tem episódios que fala sobre meditação, são vários assuntos extremamente interessantes. Pelo menos pra mim. Se você gosta desses assuntos, você vai adorar essa série. Uma coisa interessante é que todos os planetas que o Clancy visita, eles estão perto de um apocalipse. Então, tipo, no primeiro episódio a gente tem ali uma segunda terra. Nessa segunda terra tá literalmente acontecendo um apocalipse zumbi. E o Clancy chega e começa a entrevistar o presidente. Sério, o primeiro episódio... ele dá um choque, assim, que você começa a entender como é que funciona a série. Aí, ou você dropa já no primeiro episódio, ou você quer ir até o final. Eu fui a pessoa que quis ir até o final, e eu fui 3 vezes. Essa série, ela te desafia. Ela tem um desafio que é muito claro e ao mesmo tempo sutil, porque você tem que pensar um pouco pra poder entender. Durante a série você vai ter ali o EspaçoCast rolando, e o tempo todo vão estar acontecendo coisas grotescas em volta dos personagens que vão estar falando sobre o assunto principal. E aí você tem uma luta muito interna na sua cabecinha, porque você tem um desafio de ou prestar atenção no que tá acontecendo na animação, ou prestar atenção no que tá acontecendo no diálogo. O diálogo, ele é super importante, mas a animação, nem sempre ela tá conversando com o diálogo, porém, ela te ajuda a entender as quebras de assuntos. Por exemplo, uma coisa que eu reparei é que eles usam bastante música, algum acontecimento não esperado na série pra mudança de assunto. Uma coisa que acontece no episódio que eles falam sobre amor, que eu acho esse episódio sensacional. Eu acho todos, na verdade, né? Mas, tipo, 3 deles foram os meus favoritos. Nesse episódio, tem uma cena em que eles vão salvar uma galerinha que tá presa num lago. E enquanto eles estão salvando, você vê que rola uma troca de assunto, em que eles estavam falando sobre uma coisa e eles vão falar sobre outro ponto desse assunto principal. Me chocou muito quando eu descobri que os diálogos foram reais, porque alguns daqueles diálogos foram bem intensos e bem pesados. E a gente começa a se questionar muito sobre a vida em muitos aspectos. Tem coisas que eu posso falar aqui que podem parecer spoiler, mas eu não acredito que Midnight Gospel seja uma série que seja
fácil dar um spoiler, sabe? Porque é uma série que é um podcast e que todos os podcasts vão ser separados um do outro, mas a única coisa que a gente tem em comum ali entre os assuntos é o Clancy e a filosofia. Mesmo que eu te dê um spoiler sobre alguma coisa, vai ser uma microfração sobre tudo que rola em um único episódio. No primeiro episódio, a gente tem um debate ali que começa falando sobre a legalização da maconha e sobre o uso de drogas entorpecentes. E ela vai andando pra um assunto que, tipo, é completamente fora desse quesito. Tipo, eles estão falando sobre drogas ainda, mas eles passam por um universo filosófico antes de chegar na finalização do podcast. Então você passa por muitos aspectos. Eles falam sobre perspectiva, filosofia, história. Eles trabalham com artigos científicos, porque no podcast mesmo, eles trazem pessoas que são especialistas em alguma área pra conversar sobre o assunto. O meu terceiro episódio favorito dessa série seria o segundo episódio em que ele conversa com um bicho estranho lá que come palhaços. Eu sei que o fato deles comerem palhaços me ajudou bastante, porque eu não gosto de palhaços. E a gente notou ali que os entrevistados também não gostam de palhaços. E eles passam por diversos assuntos falando sobre a vida de uma escritora que tá ali sendo entrevistada. Um outro episódio que eu gosto bastante é o episódio que fala sobre amor. Porque nesse episódio, o ponto principal não é só a questão do amor, é a questão das relações. Tipo, por que as pessoas são solitárias? Por que as pessoas se sentem solitárias? Como você pode fugir dessa solidão? E como você pode lidar com ela? Na verdade, eu falei 3, mas tem 4. Tá, todos praticamente, mas vamos lá. Outro episódio que eu gosto bastante é o episódio que tem um diálogo com a morte. Esse episódio é sensacional. Tem uma cena que ela é muito específica no final, tipo, eu não vou explicar a cena porque aí seria meio que um spoiler. Que a morte vira pro Clancy, que tá todo desesperado, e fala: para de tentar fugir do que tá acontecendo. Quanto mais você tenta lutar contra o que tá acontecendo, contra a sua vida, contra a sua filosofia, que eu tô colocando do meu jeito, tá? Só aquela frase lá que ela tinha falado. Quanto mais você tenta lutar contra o que tá acontecendo, você tenta lutar contra a sua própria vida, sua própria existência, as suas próprias escolhas, mais vai dar errado as coisas. Você só vai se cansar até o momento em que a fadiga vai ser grande e você não vai conseguir fazer mais nada. Às vezes, a melhor coisa a se fazer é você relaxar e deixar as coisas fluírem. Por mais que esteja tudo horrível, talvez um pouquinho de fluidez seja uma necessidade. Olha meu tênis ali, acabei de ver. É a meia jogada no canto. Eu vou contar um treco que é muito aleatório aqui, mas eu sempre lembro dos meus sonhos. Quase nunca eu não lembro dos meus sonhos. E eu já tive um sonho muito foda e muito intenso. Tipo, isso há um bom tempo, já tem alguns meses. Eu nem sabia da série Midnight Gospel ainda. E que eu contei até pra alguns amigos, eu literalmente escrevi todo o meu sonho, em que eu sonhei que eu tava tendo um diálogo com a morte. E aquele sonho foi, tipo, extremamente incrível pra mim, porque a gente debateu sobre filosofia, debateu sobre minhas questões pessoais, e pode ter sido só a minha mente tentando arrumar uma forma de me fazer olhar pra minha própria vida, sobre as coisas que eu tava fugindo, e sobre as coisas que eu tava me culpando demais, sendo que eu não tinha culpa de verdade. Esse episódio do Midnight Gospel, ele me deixou muito intrigada, porque a morte, a forma como ela fala, é muito próxima da imagem que eu tenho da morte mesmo. Eu não tenho a imagem da morte como um ser extremamente bruto, que destrói tudo. Talvez por eu ser espírita e eu saber que a morte é só uma passagem, né? E não tem muito relação com todo esse desespero que a gente tem do ato de morrer em si. Eu tenha criado essa imagem, mas pra mim a morte é um ser extremamente calmo, pacífico, e que o objetivo dele é te acalmar no momento difícil e não te deixar mais desesperado quando você tá perdendo a sua vida, literalmente. E um outro episódio que foi o meu episódio favorito, eu chorei horrores nesse episódio, é um episódio que o Clancy entrevista a mãe dele. Fiquei mais emocionada ainda quando eu descobri que aquela entrevista foi real. Durante a série a gente vai saber ali, tipo, ele fala sobre a doença que a mãe dele tem, e ele sabe que a mãe dele vai morrer. E aí durante esse último episódio a gente tem um diálogo muito interessante, muito forte, que você tem que ter... Tu tem que ter fôlego pra assistir ele, porque eu sinceramente tive que parar o episódio várias vezes. Porque eu comecei a soluçar de tanto que eu chorei vendo na primeira vez, na segunda e na terceira vez. Foi extremamente emocionante pra mim, aquela cena, porque a mãe dele vai morrer. A gente sabe que a mãe dele vai morrer. E ele sabe que a mãe dele vai morrer.
E a mãe dele sabe que ela vai morrer. E ele fala, você sabe que você vai morrer? E como você se sente quanto a isso? Ela fala que no momento em que ela aceitou a morte dela, as coisas começaram a ficar mais fáceis. Porque o tempo todo, enquanto a gente tá lutando, e, tipo, no caso dela já não tinha mais o que fazer, literalmente, ela não tinha como sobreviver ao que vai acontecer, né, ao que aconteceu. A gente entra aí numa situação que a gente se torna o Duncan. E eu acho muito interessante também que ela dá uma aula de como você tirar a sua mente da sua própria mente. Tipo, ela ensina alguns bagulhos nesse episódio. E, cara, é muito foda. Eu vou parar de falar, porque eu já falei demais. Eu sei que deu puta dos spoilers. Eu espero que isso tenha incentive vocês a verem, né? Não é um episódio, não é um treco chato, tá? Eu posso estar falando de um jeito aqui que pareça muito chato, mas na verdade é uma comédia, você vai rir pra caramba no decorrer dos episódios e também vai levar a sério os assuntos, mas eles são falados de forma muito leve e cômica. A animação, ela lembra um pouco o tipo de animação que é o do Rick e Morty, mas não tem nada a ver com Rick e Morty. Eu vi muita gente falando que era muito parecido, que era a mesma coisa, que era tipo o mesmo universo. Gente, não. Pelo menos a minha visão do Rick é como se ele tivesse desistido da vida, visto tudo como extremamente idiota, que você não precisa ter nem um pouco de respeito ou empatia por nada, porque nada disso é útil de verdade, todo mundo vai morrer, foda-se a vida. No Midnight Gospel não, é basicamente uma história inteira falando sobre como você deve aproveitar a vida e pelos sentimentos, e não só por questões materiais, não só porque você sabe que você vai morrer e você tem que aproveitar a vida. Não, mas é porque você tem que aproveitar a vida porque você está vivo. Você tá ali, você tá tendo agora essa oportunidade de estar aproveitando esse momento. Então, Midnight Gospel é uma viagem filosófica para dentro do seu próprio eu. Eu acho muito interessante como eles conseguiram trabalhar toda essa situação, cara. Eu tô tipo... Uau. Bem, tá disponível na Netflix, cola lá, assiste. Se você tiver mais de 18 anos, se você não tiver, não assista, porque tem que, como eu disse, apesar das questões filosóficas, você tem morte o tempo todo, você tem questões sexuais, além de mostrar órgãos sexuais em alguns momentos. É isso, unicórnio. Se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nada, deixa seu like se você gostou desse vídeo ou deixa seu dislike se você não gostou. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você já assistiu essa série, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre ela. Se você, como eu, se emocionou no episódio final, por favor, comenta aqui, porque, sei lá, mano, eu fiquei pensando, porra, eu chorei pra caramba com aquilo, né? Talvez eu, né? Chorou? Comenta. Pra não me deixar sozinha nessa. Tem alguma série que você queira me recomendar, que você acha que eu vou gostar, ou então que você acha interessante eu recomendar aqui no canal, ou se você só quer a minha opinião sobre ela, deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada, lembrando que eu tenho acesso a Crunchyroll e Netflix, tá? Vamos facilitar minha vida, por favor. Eu peço desculpas se essa gravação ficou estranha, porque eu não consegui deixar o celular e a câmera geralmente fica pra cá, e hoje ela tá pra cá, e eu não tô sabendo pra onde direcionar a minha visão. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo do Meteoro Brasil, que eles falaram sobre essa animação também, e eu achei muito interessante a análise deles. E talvez você goste também, então cola lá, assiste. Eu, na verdade, vou deixar no comentário fixado aí nos comentários mesmo. Enquanto vocês estão comentando, vocês já podem abrir em outra aba e assistir também. E siga nas redes sociais, siga também as redes sociais do Lado Pan. Até o próximo vídeo e tchau! Give you my heart.